Nossa doutora Maria do Carmo, que me ligam laços muito estreitos de admiração intelectual e de estima, desde a sua preparação para o doutoramento e até hoje, às minhas queridas colegas e amigas, a todos os que aqui estão, um bocado longínquo e com este sol a cegar-me, quando nem vejo as pessoas, mas enfim. E estou aqui num grande dilema, porque os que me conhecem sabem, nós já temos o timing da aula de 1h30, depois quando são as conferências fazemos um esforço para vir para 1 hora, mas agora os 20 minutos então são uma tortura para mim. Ainda por cima este tema vem muito ao encontro de coisas que eu venho fazendo no plano da antropologia literária, como professor de teoria da literatura, mas também como ensaísta, etc. E, por outro lado, eu já tenho em mãos há muito tempo, embora sujeito àquelas interrupções a que estamos sempre obrigados, um trabalho precisamente sobre a representação literária da morte. O que significa que a minha dificuldade agora é como é que vou amputar os braços a esta figura que aqui tinha para vos falar. Digo-vos só a ideia principal daquilo que me conduzia. Peço que tenham presente, aqueles que conhecem, que desde o meu primeiro livro sobre decadentismo e simbolismo, depois os meus livros sobre os neorromânticos, ou mesmo as monografias ou as edições de autores, desde Camões a Bocage, Dantero a Gomes Leal, Camilo Peçanha, António Nobre, Raul Brandão e Aquilino, Flor Bela e João de Barros, ou o David Mourão Ferreira e o António Manuel Couto Viana, todos eles, afinal, têm na definição da sua trajetória e na compleição da sua obra um vetor fundamental que tem a ver com esta questão da morte, embora em perspectivas diversificadas. E, portanto, isso vou-me eximir de referir, daí isso como adquirido, assim como também a modesta intervenção que procurei ter nas sessões a que assisti. A minha ideia era partir da lembrança de 2 ou 3 tópicos histórico-culturais que a literatura europeia acolheu cedo, mas que não são apenas tópicos literários, e lembrar como, ao longo dos séculos, e sobretudo na literatura contemporânea, assistimos a reformulações desses tópicos. Que começa por um verso muito conhecido e belo de Petrarca, que é um bel morire tutta la vita onora, não é? Um bel morir tutta la vita onora, e que era, naturalmente, tinha garantido o futuro imediato logo, esplendoroso, porque era a par das imagens ofélicas da morte, em Camões, em Shakespeare e outros, era muito importante como diretiva para o desenlace da experiência agónica, do estado incerto, do dissídio íntimo, da deriva disfórica do enamoramento e da falência existencial, embora não estética, da poética do desafogo. Como víamos depois no diálogo entre Francesco e Agostino, no De Secreto Curaram-me Aron, conflito Curaram-me Aron, ou em Camões, em Sobre os Rios, em toda a estrutura, a arquitetura dialética das redondilhas, para superação, no fundo, do que é a tríplice forma de desconcerto do mundo. O desconcerto do mundo ético-social, talvez mais fácil de superar, em poesia, não na realidade social, o desconcerto psicológico-moral e depois, mais grave, o desconcerto metafísico-religioso. Por outro lado, que é um bel morir tutta la vita onora, naturalmente, uma diretiva para o que era a antropologia heroica do cavaleiro cristão, excelente nas armas e nas letras, mas também excelente miles Christi, não é? Finalmente, com um Petrarca que escrevia as suas rimas já sob a sombra do aviso que a professora de manhã lembrou no canto quinto de Dante, no canto quinto do Inferno, sobre quais são os verdadeiros mortos, ou aqueles a quem vai pesar a morte. Naturalmente que este verso de Petrarca era já objeto de uma recepção ensombrada ou advertida muito gravemente por esse passo de Dante. Era uma diretiva de espiritualidade penitencial, ecoando até na nossa literatura desse grande ciclo histórico-cultural marcado pela cultura clássica e do mega período literário que lhe corresponde, ecoando, dizia eu, nos versos ainda de Bocage, final do século XVIII, saiba morrer o que viver não soube,
com que fecha o famoso soneto Meu ser evaporei na luta insana. Depois, os outros dois tópicos, e que portanto agora não vou tratar, seria como é que nós encaramos hoje, ou deparamos hoje com metamorfoses do tópico pregresso da boa morte e o outro tópico da Ars Moriente. Não é? Da Ars Moriente. Mas não quero deixar, estou a ver uma ou outra pessoa do Brasil, para lembrar como, por exemplo, em autores brasileiros contemporâneos, como aliás por toda a Europa, retornos à poética da noite e da distopia ou da ruína, por isso lembrei o Maris Luzi de manhã, como antecipação da morte, por outro lado, a interiorização lírica assombrada pela presciência da morte iminente, por exemplo, um famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, que tem esse pressentimento antes de apanhar o avião. Claro, felizmente para nós foi um pressentimento em vão. Depois, a serena intimidade da preparação para a morte, que é um título precioso de Manuel Bandeira, já em 1965. E, para mim, sobretudo, na literatura brasileira, esse grande romance de profundo e palpitante exame de consciência que é Lições de Abismo, de Gustavo Corsão. Lembraria também outra herança forte, que era do género do Diálogo dos Mortos, que, ou não tivesse partido de Luciano Samotrácia, acaba por estar muito ligada à sátira menipeia. De certo modo, o vosso Machado de Assis, das Memórias Póstumas de Brás Cuba, com as últimas horas de um moribundo, faz esse transporte com o humor amargo de Além Túmulo. Mas já que se falou muito nestes 2 dias das intermitências da morte de Saramago, para além dos aspectos que foram focados pelos colegas nesse romance, chama a atenção que o humor, até de dimensão antropológica, que atravessa, um humor corrosivo, que atravessa esse romance, tem muito a ver com essa tradição da sátira menopeia. E depois chamar a atenção que esse elemento vai entrando num romance que é muito Wittgensteiniano. O romance é preludiado por uma epígrafe de Wittgenstein e dava-me aí panos para mangas para ver como ele desmonta, desconstrói os jogos de linguagem, que são também jogos de pensar e de agir de matriz Wittgensteiniana, mas que é um romance, ao mesmo tempo, que se coloca à sombra de Monsieur de Montaigne, que, diz Saramago, não é por acaso que já Monsieur de Montaigne dizia que quem filosofa aprende a morrer. Não ponho tanto tempo para isso. No século XVIII gostava de chamar a atenção, para, além de aspectos que geralmente os compêndios frisam, o facto de que, se o neoclassicismo clássico já vem perturbado, fecundamente perturbado, pelo trágico clássico reconvertido pelas luzes, no final do século XVIII emerge aquilo que os alemães têm sempre estes palavrões, Empfindsamkeit, não é? Que é a estética da sensibilidade, leva a uma crispação dessa sensibilidade no próprio seio da Aufklärung, não contra a Aufklärung, mas no próprio seio da Aufklärung, e que requer uma expressão excessiva, que, em alguns casos, não é apenas já um problema de sensibilidade, mas está a velar o declive da descrença pávida à beira do nada, do abismo do nada, ou do nada abissal, daquilo que o Bocage chamava a pavorosa ilusão da eternidade e que, no seu jeito árcade, no fundo, o Correia Garção já inseminara na famosa cantata de Dido. Claro que em Bocage e noutros se integra-se num regime de onirismo lúgubre, e numa vertigem de sagração ominosa que propicia uma desorbitação passional da lírica, com exaltações do cruzamento de amor e morte, e que solicita aquela imaginação frenética e gera, ao mesmo tempo, uma nova energia prosódica e verbal no âmbito de uma poética vivencial e expressivista. Tudo isso que a gente vê no soneto que começa, nem podia ser de outra maneira, ao retrato da morte, à noite amiga. Passo o romantismo, porque então aí nunca mais de lá saía, mas lembro, nem que seja por homenagem à professora italiana, um clássico como Mário
Prats, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romântica, que é muito mais do que na literatura romântica, e depois os seus continuadores que nos têm oferecido estudos atrás de estudos sobre esse panorama da alteração ou da metamorfose, continuidade em mudança desta presença da morte multímoda no romantismo. E agora também, atenção ao que foi dito de manhã, a bela e piedosa morte de Leopardi, que tanto depois vai tocar Baudelaire e ser por ele redimensionada, mas também para o nosso Leopardi português, Antero de Quental. Só que, com uma diferença, a visão da vida de Antero de Quental não era o de uma filosofia materialista, mas, pelo contrário, uma filosofia de idealismo, claro, neo-hegeliano, e de um evolucionismo espiritual, portanto, digamos assim, dialético e teleológico, para o qual ele encontrava uma divisa. E qual é? Morrer é ser iniciado. Morrer é ser iniciado. Bom lema para o seu projeto de superação ética e transcendental do problema da morte. Não é? Depois vêm aqueles que, ainda da geração de Antero, um bocadinho mais novos, têm o seu flerte enganoso com o naturalismo. E o grande nome para isso seria o de Gomes Leal. E, portanto, da tentativa de redução do fenómeno da morte a um efeito transformista entre Darwin e Spencer, mas o caso de Gomes Leal, que logo na sua obra primeira e maior, As Claridades do Sul, cultiva uma e outra vez a temática da morte, soneto de um poeta morto, palavras a um enforcado, etc., etc., acaba por ser aquele que melhor ilustra depois o enorme desencanto, ou melhor, sim, o pavoroso desencanto com o que isso significava também da redução do homem, não é? O ser o rei da criação transformado num monte de gases e de sais, que era o que ele dizia. E então há todo um caminho depois a refazer, que é um caminho, ao mesmo tempo, de reformulação da ideologia ou da mundividência, mas que é também tocado por outros impactos que vêm mais do lado da sensibilidade. Por um lado, o escândalo insuportável da morte precoce, por tísica e outras doenças. Também de manhã, hoje, se tocou um bocadinho nisso. Lembro, sobretudo, como esse destino feroz que se torna, ironicamente, aurático para os poetas românticos tardios, têm chamado os bardos malogrados, não é? Onde aquela guindada mors liberatrix, de que falava Antero, que é o da morte libertadora, do tormento da inteligência, dá origem à mors leta, portanto, à morte alegre dessa sensibilidade dilacerada. E o rastro dessa morte predatória está muito nítida em autores que morreram todos muito jovens e que hoje o seu valor maior é de nos servirem de, digamos assim, de introdução à juventude de António Nobre e, ao mesmo tempo, de oferecerem, por contraste, esta evidência de como a grandeza insólita de António Nobre se constrói a partir desse estádio existencial e poético. E depois o escândalo insuportável, já no final do século XIX e, sobretudo, início do século XX, das mortandades, possibilitadas e potenciadas justamente pelos progressos da ciência, da técnica, da expansão, da racionalização expansiva de que falava o Max Weber, aonde, nas grandes guerras europeias e depois nas suas extensões imperiais. E as narrativas literárias, ao mesmo tempo estético-ideológicas da experiência da guerra, são, na verdade, um avalo extraordinário em relação ao que pudesse ser ainda remanescências desse flerte com a euforia do cientismo e do naturalismo. Depois passo também por cima do que foram os
enormes préstimos estéticos da morte para os pré-rafaelitas e para Wagner, e as heranças desses pré-rafaelitas e do Wagner para toda a religião da beleza, do esteticismo finissecular, ou do estetismo britânico, ou depois do decadentismo euro-americano. Chamo só a atenção que, a partir de certa altura, o próprio espaço do universo físico e também da geografia humana se torna retrato da morte. E começam a aparecer não só poemas, mas romances como Bruges la Morte, de Georges Rodenbach, que vai levar, depois num nível superior, à Morte em Veneza, de Thomas Mann. Aí entendemos melhor porque é que Rilke, que é um homem, um poeta, na verdade, oracular, dizia: a beleza é o limiar do terrível. O limiar do terrível. Então, deixando as baladas de espectros e outros traços da herança do romantismo, chegamos rapidamente à necrografia ocultista dos decadentes e também à escrita, à tanatografia, à escrita a partir do horizonte da morte. Tem pontos de partida e perspectivas muito variadas. Lembro só aqui que vamos desde as memórias póstumas do pós-romantismo, que o maior de todos pensamos logo em Machado de Assis, a tentativas de ironia ou de jogo de modernidade tardia entre nós em Portugal, com os poemas póstumos de António Gedeão, e depois ainda apareceram os novos poemas póstumos. Isso tornou-se quase um modismo que não tenho tempo agora para focar. De Baudelaire, que já referi a propósito da influência de Leopardi, é o autêntico pivô, como Wagner, da passagem, no meados do século XIX, para todas as tendências da segunda metade do século XIX, e do realismo, na via de La Charogne e outros poemas similares, vem toda uma poesia de pintura da decomposição natural. Entre nós, com Cesário, José Duro, com Guerra Junqueiro e Gomes Leal, hoje sabemos o que houve da amarga ironia por trás dessa aparente segurança com que se falava ou poetava sobre a decomposição física. Mas, por outro lado, via de outros poemas em que Baudelaire resgata a beleza na própria morte, vem para o parnasianismo a compensação, um parnasianismo geralmente de fundo positivista, agnóstico também, e até materialista, uma compensação pela beleza formal da recriação plástica dos mortos ou da mulher morta. De novo o Brasil, com Alberto de Oliveira, mas sobretudo com Olavo Bilac, o soneto In Extremis, o soneto Virgens Mortas, etc. E vamos a caminho, é um caminho esteticista do decadentismo e do simbolismo. Aí há um poeta, sobretudo, que devemos lembrar, porque o soneto mais famoso dele, pálida e loira, muito loira e fria, que é António Feijó, tornou-se quase um tema um tópico para ser constantemente glosado. No Brasil também não falta isso, com o Cruz de Souza e o seu poema Beleza Morta, que depois insemina isso para os simbolistas de toda a língua portuguesa, com o brasileiro Alfonso de Guimarães ou o Júlio Brandão e outros do Jardim da Morte, já focados mais no amor para além da morte, mas que não pode ser vivido sem essa morte. Deixo também o que já explorei, que é as ligações entre o decadentismo e depois o expressionismo, uma das primeiras vanguardas europeias, e, neste caso, o grito expressionista associado à morte. O paroxismo e o grito são fundamentais na estética expressionista, e o nosso maior autor é, claro, como todos sabem, Raul Brandão. Basta lembrar o início da clamoroso da farsa, ai que me levam, mas ali se reflete muito em Raul Brandão, precisamente os elementos decadentistas que eram cultivados, curiosamente, sobretudo na prosa, por autores médicos, Fialho de Almeida, Júlio Dantas, etc. Desde a morte do palhaço até ao pobre de pedir, o Raul Brandão, entre outras coisas, foca um aspecto que já não é o do transformismo de Gomes Leal, mas que vai deixar também o seu rastro, que é uma espécie de temor e tremor na antevisão digamos assim,
da degradação verminosa, aglutinosa do corpo humano. Aparece muito no Humus, que é a sua obra-prima. Ora bem, vamos ver que, por exemplo, em Camilo Peçanha, isso se torna uma espécie de exploração positiva. Para quê? Para figurar, ou como figuração mais forte, do seu anseio de aniquilação mortal do sentir. Lembram-se que no poema Inscrição, que é uma espécie de prelúdio ao macrotexto da clepsidra, lá aparece a desaparecer como faz um verme. E depois muitos outros poemas que retomam isso, como nem sequer a figura de Vênus aí se escapa, porque num díptico há a figura, na verdade, que poderia vir de Giorgione ou de Botticelli, aparece depois a morte da figura, transformada, na verdade, num corpo que é pestilento, mal cheiroso e glutinoso, a desfazer-se nas águas. Por isso, talvez, ele precisava de outros momentos em que, como o seu amigo dileto Alberto Osório de Castro, podia dizer: serenai para sempre a febre da minha alma, há de resplendor ungi a minha morte estranha. E eu, para abreviar, um grande herdeiro disso vai ser, numa das suas vertentes da sua obra, o Sá Carneiro. Como eu quisera, enfim, de alma esquecida, dormir em paz num leito de hospital. Isto, ao mesmo tempo que carnavalizava a antevisão da morte, quando eu morrer, batam latas, etc. Não, está bem? Depois, ainda tenho? Já não tenho. Mas eu para aqui entrar no século XX. Deixem só dizer isto. Então, só diz, a Isabel vai falar um bocadinho menos, porque é minha amiga. É só um momento. Então, no início do século XX há um fenómeno muito interessante de certos autores que, precisamente de cultura baseada no positivismo ainda e no naturalismo, mas agora já de feição neorromântica, alteram a visão tradicional da relação com o tempo e com a morte. E tentam anular tudo o que era inquietação metafísica com o fluir do tempo e também qualquer inquietação metafísica com a morte. E, pelo contrário, transformam esse fluir inestancável do tempo e esse encontro inevitável com a morte, ao contrário, como um acicate, um estímulo de furor vitalista e hedonista. Mas, ao mesmo tempo, como é uma literatura de intuitos de emancipação social e política, este tópico acaba por ganhar ressonâncias muito, muito importantes. Esse aparece em vários autores menores, mas encontra boas expressões, pelo menos em dois autores que merecem ainda hoje a nossa consideração. O António Patrício, até no drama mítico, agora vou aqui lisonjear um bocadinho a minha moderadora, até no drama mítico de Dom João e a Máscara, não é? Retoma essa dama de passos de veludo, não é? Que vem, mas que é um latejo contínuo de vida, afinal, e a Flor Bela. A Flor Bela com uma grande ambivalência, por um lado, os dons da exuberância libidinal do meu corpo prometido à morte, e, por outro lado, isso mesmo à contraluz do soneto Deixai entrar a morte, que aparece em 1931 no livro póstumo Relíquia, com uma volúpia de entrega nihilista à morte, que é uma variação muito pessimista do Camuniano, O Dia em que eu nasci, Moura e Pressa. Então agora desisto de ler estas páginas, não é? Tem que ser. Diga. Então, muito diferente era o abalo, aparentemente o abalo da banalidade da morte, da banalidade do mal da morte, diríamos eu, isso que faz ponto depois para a angústia existencialista perante o absurdo da morte. Primeiro esse sentimento, esse abalo da banalidade, surge à contraluz da surpresa diária de estar viva. Por exemplo, numa grande autora brasileira, Lígia Fagundes Teles, nas suas histórias de desencontro, especialmente num contarelo fantástico que chama precisamente Encontro. Mas há toda uma linha
que vem do realismo social da vida cotidiana, da implicação política, da familiaridade vicinal ou profissional com a morte, e onde se vai infiltrando insidiosamente aquilo que se vai tornar depois a angústia existencialista. Cito só nomes do Ferreira de Castro, do romance Eternidade, ou da novela O Senhor dos Navegantes, ao Fernando Namora, de Retalhos da Vida de um Médico, ou Domingo à Tarde. Da Maria Judite de Carvalho, de Tanta Gente Mariana e de tantos outros livros de contos que estão a ser agora reeditados, há a Teolinda Gerson, das Histórias de Ver e Andar, precisamente isso, a banalidade da morte em histórias que também parecem banais e que depois nunca mais esquecemos. E, sobretudo, um extraordinário conto que dá título ao outro livro, A Mulher que Prendeu a Chuva, e de que já fiz uma leitura à luz de René Girard. Violência e Sagrado, a reconfiguração do bouc émissaire, do bode expiatório, desejo mimético, etc. É um conto absolutamente extraordinário. Ou então, desde Diná da Silveira de Queiroz, Nas Floradas na Serra, ao Graciliano Ramos de Insónia, os contos da Ronda da Morte no Hospital. Depois, o realismo do confronto político, desde os neorrealistas ao teatro de Luís Franco Rebelo, que é um teatro de suicídios. Mas o suicídio aparece aí como um protesto contra a ordem social injusta e amputadora. Finalmente, a morte emancipalista como, diríamos, como imperativo cívico. Imperativo cívico. Não só nos neorrealistas, mas à margem deles, embora com ligações a eles, por exemplo, em Urbano Tavares Rodrigues, nas novelas de Urbano Tavares Rodrigues, ou podem chamar-me Eurídice, de Orlando da Costa. Ou então no teatro épico, mais ou menos brechtiano, de Cardoso Pires, o Renda dos Heróis, de Luís Tal Monteiro, Felizmente ao Luar, etc., e de Luzia Maria Martins, Bocage, Alma, Sem Mundo. É toda uma fileira que é da linhagem ao mesmo tempo de Raul Brandão, mas é igual e diferente àquilo que escritores que lhe são afins do ponto de vista ideológico, até marxistas, como o José Rodrigues Miguel, já introduzem uma diferença, que é enfrentar a ameaça. Está bem, pode ser um imperativo cívico, mas é uma ameaça, a da morte, e por isso um homem sorri à morte com meia cara. E depois é que vem propriamente a angústia existencialista, de que o maior autor, mais representativo, é sem dúvida Virgílio Ferreira. Aqui haveria a falar um bocadinho da Heidegger, não é? Da possibilidade heideggeriana, do Dasein, ou estar aí como ser próprio de um ser para a morte, de toda uma doutrina que em Portugal tem uma recepção, digamos assim, filtrada, pelo menos sobretudo nos meios católicos, por Gabriel Marcel, naquilo em que ele coincide, em que ele diverge, mas sobretudo para os escritores existencialistas politicamente progressistas em Portugal, como o Virgílio Ferreira, sofre o embate da discordância de Sartre. Não vou agora tocar isso, mas sabem a que me estou a referir. É formidável, na verdade, como a obra de Virgílio Ferreira é coerente com o que diz na Aparição. Portanto, eu tinha um problema. Justificar a vida em face da inverosimilhança da morte. E nunca, até hoje, soube encontrar outro. E não há solução para isto, nem na Alegria Breve, nem no Para Sempre, que para mim são os maiores romances de Virgílio Ferreira. Enquanto que em Até ao Fim, os que o leram saberão isso, os que não, acho bem que leem, que é um encontro diferente com a morte. Como sabem, é o velório de um filho morto por um pai, e é o encontro e o diálogo, ou melhor, o sucedâneo, um ersatz do diálogo que nunca tiveram e que deviam ter tido. E ali todos os problemas mais concretos da sociedade contemporânea, desse romance, aí estão. E daí que mesmo quando, eu prometo acabar, mas eu só tocar nisto, quando o Virgílio Ferreira começa a falar nesses estas últimas obras do romance lírico, mas não menos problemático, começa a falar a primeira e a última palavra que ele vai buscar a Saúl Dias, e diz, é aceitação. No fundo, é uma aceitação só parcial, que não esconde essa revolta contra o absurdo, a inverosimilhança da morte. É o que acontece também, embora de uma forma contrastada, em Jorge Sena,
que tanto fala dessa aceitação, por vezes até com os toques neomaneiristas em relação a Deus, etc., mas, por outro lado, tem aquelas erupções da raiva, de morte natural. Nunca ninguém morreu para viver, nascer, etc., e não para morrer, etc. E, portanto, é uma aceitação diferente daquilo que encontramos noutra linha, desde logo de alguns dos seus companheiros nos cadernos de poesia. Eu lembraria aqui Os Novíssimos do Homem, de José Blanco de Portugal, e, portanto, e poemas de O Espaço Prometido, com uma visão totalmente diferente da morte, mas também, nos nossos dias, felizmente ainda vivo, já de uma forma diferente da herança de Sebastião da Gama e de outros, a grande poesia de Fernando Echevarria, em que a aceitação é outra coisa, porque se encerra numa grande gramática do assentimento. Uma gramática newmaniana, à luz do cardeal Newman, de assentimento e, portanto, já inscrito num horizonte de esperança. É passagem, a morte como passagem, como já era em Pascoais, em Leonardo de Coimbra, mas agora claramente como Páscoa. E aí vemos a passagem, podia aparecer também no Brasil, ainda como uma passagem sociopolítica, aparente redenção, ou pelo menos de representação do trauma e ultrapassagem desse trauma, num romance, não sei se conhecem, de Carlos Heitor Coni, Passage, a Travessia. Um livro que no fundo tem a ver com a experiência da ditadura militar no Brasil. Mas é sobretudo uma outra passagem, que é a Páscoa, que aparece em muitos autores, que eu depois poderei, por escrito, enumerar, e onde esplende então outra coisa. É que, se na verdade, em Saramago, aquele Eros, derrota, vence, ou pelo menos obriga a diferir a morte imediata, mas não a morte universal. Há outros autores que estão mais em acordo com o que diz Maria Zambrano. O que verdadeiramente ama, aprende a morrer. E ainda David Mourão Ferreira, com isto mesmo termino, na segunda elegia de Natal, à nossa filha que nasceu morta, percebemos bem o que é esta lição de que o que verdadeiramente ama aprende a morrer na comunicação dos santos. A filha que não morreu e que a caminho da parousia, digamos assim, vem, diz ele, ilibar-nos de toda a culpa e refazer os laços, os vínculos amorosos e velar-nos no alto céu. Obrigado pela vossa tolerância.